Eu encerro essa etapa desse canal que Nossa Senhora me deu à minha família, com esse último vídeo desse tempo que Nossa Senhora pediu para nós, para que a gente postasse aí vídeo todos os dias, nesse mês de agosto. E com a graça de Deus a gente está concluindo essa missão hoje. E não vou dizer para você que eu vou continuar com o canal, porque eu não fiz isso por modinha, não fiz isso por simplesmente um querer humano. Você acreditando ou não, né? Eu fiz isso pela vontade de Deus, né? Porque Nossa Senhora pediu e desenhou tudo para mim. Então agora eu vou rezar para ver o que ela quer, né? O que Deus quer pra gente, o que Deus quer desse canal. De qualquer forma, quero agradecer muito por você estar aqui, né? Por você assistir. Muito, muito, muito especial pra gente ter alguém assistindo. E eu fico muito feliz, mesmo que Deus tenha alcançado o coração de alguém. Reze por nós sempre, conte conosco. E sim, eu tenho um assunto importante para falar com você hoje. Eu quero falar sobre decisão, né, da parte de Deus. Você é uma pessoa indecisa? Fica inquieto com a situação de ter que decidir entre uma coisa e outra, e isso acaba te tirando a paz? E se arrepender de alguma decisão, você já arrependeu? Já se arrependeu? Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe, e eu peço a Nossa Senhora que abra os caminhos do céu, para que Deus possa falar com você nesse vídeo. E aí, meus amigos, tudo bem? Lembrando você no começo desse vídeo já para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, curtir aqui embaixo, apertar o joinha, não deixe de apertar o joinha aí, de curtir, comentar aqui embaixo se você tiver algum comentário. Decisão, decidir não é fácil e a vida é feita de decisões. A gente querendo ou não, a vida é feita de decisões e dos efeitos dessas decisões. Então nós precisamos encarar da melhor maneira possível, porque isso pode ser muito duro para nós. Conviver com os efeitos e até consequências das nossas decisões faz com que a gente às vezes tenha fardos pesados para carregar. Mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Porque Deus tem uma promessa na nossa vida, e a promessa é que Ele estará conosco até o último dia das nossas vidas. Esteve, está e estará. Então Ele não desviou o olhar dele enquanto nós decidíamos algo errado, e muito menos enquanto nós passávamos e podemos até estar passando pela consequência de alguma decisão errada que a gente tomou. Então é momento da gente acalmar o coração nesse vídeo e tentar compreender o que foi feito até agora que precisa ser feito de maneira diferente. Para a gente entender um pouquinho, a decisão é algo interior que a gente pensa, reflete e acaba externando numa atitude, numa palavra. Então a situação chega para nós e aí normalmente a gente pensa, reflete e de acordo com as nossas vivências a gente decide. A questão é que, por uma diferença de temperamentos, cada um faz isso numa velocidade. Tem gente que é pá bola, né? Veio, já respondeu, né? Veio uma situação, já responde, e é a famosa pessoa ali que não tem filtro, né? E essa pessoa sofre bastante por isso, porque ela vive o tempo todo com consequências graves de decisões e de falas que ela tomou de supetão. Há também quem nunca se posiciona e nunca decide. E essa pessoa também sofre muito, porque vai sendo consumida por uma agonia de não conseguir decidir os futuros da vida, os rumos da vida. E essa pessoa normalmente, geralmente, na maioria das vezes, também tem dificuldade em lidar com as consequências dessas decisões. Então, nem tanto a um, nem tanto a outro. Há que se ter um equilíbrio. E qual é o equilíbrio da decisão? Qual é
a talvez a receita para se ter uma boa decisão, ou para saber lidar com as decisões, o que é muito importante é a sabedoria. Lembrando que sabedoria não é o que a gente consegue simplesmente em livros, não é simplesmente o que a gente consegue com muito conhecimento. Isso aí é dom de Deus também, mas é inteligência, é conhecimento, é dom de ciência, né? É dom de saber. E a palavra sabedoria não vem de saber, vem do prefixo saborear. Então é alguém que sabe lidar com as situações. Então a sabedoria, na sua essência, ela é dom de Deus. Ela é algo que só Deus pode dar para nós. Por mais que a vida nos dê uma certa sabedoria, ela na sua plenitude, vou até consertar o que eu falei. Podemos conseguir sabedoria de outras formas, com a vivência e tudo mais. Mas ela na sua plenitude só da parte de Deus. Por isso que, para ter uma vida com boas decisões e uma vida que aguenta e suporta os efeitos destas decisões, sendo elas boas ou ruins ou erradas, porque você vai errar em decisões, eu acredito que você já errou em algumas até hoje, é a sabedoria de Deus. Então, como se consegue essa sabedoria? Essa sabedoria você vai conseguir numa vida de oração profunda e na busca de parecer com o Senhor. Eu escolhi uma palavra que está no final de Coríntios 13. Coríntios 13, para você que não lembrou aí de cara, é aquela palavra que lê em casamento, sabe? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, enfim. E quando acaba, né, vai acabando esses predicados do amor, do que ele pode suportar, das características, melhor dizendo, do amor, vem uma frase que é daquelas que salta aos nossos olhos, mas precisa saltar ao nosso coração também. Que diz assim no versículo 10. Coríntios capítulo 13, versículo 10. 1 Coríntios, né? Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o que acontece? A sabedoria de Deus entra na nossa vida para aniquilar as nossas imperfeições. E lá em Mateus 5:48 vai dizer: sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Então, o que torna uma pessoa mais próxima de boas decisões e de suportar os efeitos das decisões, os bons e os ruins? A sabedoria. E como se consegue sabedoria? Buscando a santidade. Alguém que se parece com Deus vai conseguir ter a sabedoria do próprio Deus. Alguém que se santifica nas pequenas coisas vai conseguir ter sabedoria. E aí pode parecer uma forçação de barra eu tentar correlacionar isso, por mais que faça um sentido. Pode parecer para você que eu tentei direcionar para onde eu quis, mas não. Eu direcionei para a santidade porque só buscando ser santo é que nós vamos conseguir ter uma paz com as nossas decisões. Porque uma boa decisão tem Deus em primeiro lugar. Gravou isso? Uma boa decisão tem Deus em primeiro lugar. E quem tem Deus em primeiro lugar? O santo. Aquele que busca a santidade com todas as forças da sua alma. Então, por mais dura que seja uma decisão que precisa ser tomada, se ela tiver Deus em primeiro lugar, você vai ou acertar na decisão, ou se nunca conseguir perceber se acertou ou não acertou, ou se errar, vai conseguir enfrentar os efeitos e as consequências dessa decisão com paz no coração. Uma boa decisão tem que te trazer uma paz, ainda que te doa, tem que te fazer ser capaz de enfrentar as consequências e fazer com que você persevere nas suas boas resoluções. Então você precisa, a partir de uma decisão, ver que você não desviou do caminho que Deus queria para você e ter uma paz no seu coração. E eu estou falando aqui de decisão
sabendo que todos nós passamos por momentos na nossa vida diariamente e de tempos em tempos em decisões que doem o nosso coração. A palavra decisão quer dizer dar um corte. Então, cortar algumas coisas dói na nossa carne, dói na nossa alma, dói na nossa história. Cortar um período de tempo que nós tínhamos fazendo alguma coisa que nós gostávamos, doeu em um certo momento para nós. Cortar em alguns momentos que a gente tinha com a nossa família, e que, claro, que a família é prioridade e tudo mais, mas que hoje, para você adorar a Deus, você tem que abrir mão de um pouquinho de tempo com a sua família para poder estar com Deus, também dói. Cortar um pouco das amizades, dói. Cortar o pecado que estava na sua vida, dói. E a gente não percebe, mas a gente é tentado a não cortar todas as coisas que nos fazem algum tipo de agrado. E o primeiro passo para a santidade é cortar aquilo que não vem de Deus, aquilo que não coloca Deus em primeiro lugar. Então, por que nós sofremos com as nossas decisões? Por que tem gente que chora pensando se namora ou não namora com fulano? Por que tem gente que chora pensando se faz ou não faz isso para o filho? Né? Qual que é a decisão que deve tomar? Porque essas pessoas são fracas? Não. Porque não estão conseguindo colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus, gente, por mais confusa que seja uma situação, Deus não é um Deus de confusão, Deus é claro. Ou pode ou não pode. Somos nós que temos que arrumar um jeito de tomar essa decisão com caridade, claro, para não sair por aí machucando as pessoas, e ter a vergonha na cara de suportar os efeitos dessa decisão. De não voltar atrás nas boas resoluções que eu comentei agora há pouco. Por que eu li essa passagem que diz que quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá? Porque quanto mais você se encher de Deus, mais você vai conseguir ter sabedoria para tomar as decisões certas. Quanto mais você se encher de Deus, mais sabedoria você vai ter. E essa sabedoria vinda do Senhor vai te fazer trilhar por caminhos, talvez não os mais fáceis, mas com a paz que você necessita para caminhar nessa terra, com a paz que você precisa no seu coração. Portanto, as decisões precisam ir de encontro à nossa busca à santidade. Se eu vou morar ou não vou morar em tal lugar, como é que eu decido? Vai prejudicar a minha santidade? Vai elaborar ainda mais a minha santidade? Vai fazer com que eu construa um caminho de santidade? Eu vou ou não vou fazer tal coisa? Eu vou aceitar ou não vou tal trabalho? Eu vou ou não vou fazer tal situação? Precisa estar de acordo com a meta. Porque como vai dizer lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então é necessário que a sua decisão, da mais simples, tá? De como você vai dirigir, se agrada a Deus ou não, até uma que mude a sua história. Se você vai se casar ou não vai, se você vai trabalhar ou não vai trabalhar naquela empresa, naquela função. Precisa ter Deus em primeiro lugar e como ponto central. Se você fugir disso, você vai pagar um preço alto. Deus te acolhe após o seu erro, te acolhe. Mas Ele não vai tirar de você a consequência por essa decisão. Então você vai ter que passar e recorrer a Deus. Então é mais lógico, não é mais fácil, tá? É mais lógico que a gente busque, então, tomar as nossas decisões com Deus em primeiro lugar. Com Deus no lugar onde Ele deve estar na nossa vida. E esse é um desafio muito grande. Talvez seja o maior desafio da minha vida. Talvez seja o maior desafio da vida de muita gente. Fazer com que Deus permaneça no primeiro lugar, ainda que as pessoas falem, ainda que muitas coisas aconteçam, ainda que você não consiga suportar e resolver algumas situações, Deus permanece ali em primeiro lugar na sua vida, na sua história. Isso não pode mudar. Conseguiu me entender? Sim ou não? Decida por Deus. Fique com Ele e nada te faltará. É isso que diz o Salmo. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um pastor é aquele que decide muitas vezes o caminho da ovelha. Mas para isso ele tem que ir lá e dar uma cajadada e dar uma puxada. Então permaneça com Deus. Decida hoje por Deus se você ainda
acaba titubeando em alguma situação, decida hoje por Deus. E Ele não vai deixar que nada te falte. Gente, não vai te faltar nada, tá? Pode ser difícil, e vai ser muito difícil, não vou mentir para você. Mas decidindo por Deus, hoje você vai ter sabedoria para lidar com todas as consequências das suas decisões erradas, sabedoria para decidir sobre todas as situações que virão na sua vida de hoje em diante, e sabedoria para compreender tudo aquilo que Deus tem para você na sua vida e na sua história. Feito? Obrigado por se você chegou até aqui, obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Que você possa assistir outros vídeos do canal que ficaram para trás aí, quando você tiver um tempinho. Que você possa rezar sempre por mim, pela minha família. Que você seja cheio do Espírito Santo, que Nossa Senhora de Guadalupe ame e cuide muito de você, da sua família. E conte sempre comigo, conte sempre com a minha família também. Vamos ver o que Deus reserva para nós. Sei de um projeto futuro de fazer uma live contando o meu testemunho e o testemunho do Danilo, meu irmão. Quem sabe mais para frente a gente marca isso, tá bom? Eu vou informando vocês. Sou aqui ou no Instagram, em algum lugar. Deus abençoe muito, gente. Que você seja santo e que cada decisão sua possa ser o reflexo da perfeição que fez desaparecer o que era imperfeito em você. O reflexo de Deus na sua vida, o efeito de Deus na sua história. Tá bom? Um abraço. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.